Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre casa suja no final desse vídeo. E antes eu quero meditar numa palavra, uma breve meditação da parte do Senhor para os nossos corações. Eu quero aqui, no final, falar um pouco mais sobre casa suja, um assunto importantíssimo, amém? Sobre o destralhe, como tirar, objetos. Vou falar um pouco disso no final, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Então, eu quero aqui meditar numa palavra aqui em Atos. Mas Raquel, quem foi que escreveu Atos? Atos dos Apóstolos. Quem foi que escreveu? Foi Lucas, o médico, doutor grego. Ele vai escrever não somente o Evangelho de Lucas, como também Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele vai trazer sobre, primeiro, a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Depois ele dá até mais detalhes, que são 500 pessoas que viram Jesus subindo. Isso está onde, irmã Raquel? Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então aqui nós vemos o que? A ascensão de Jesus aos céus. Depois, no capítulo 2, nós nos deparamos com a descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, dom de línguas, porque havia uma promessa, Jesus ele vai falar assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria quanto na Judéia e todos os confins da terra. Então havia uma promessa, e essa promessa ela se cumpriu, conforme predito também, irmãs, lá em Joel, capítulo 2. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aleluia. Vossos jovens terão visões, aleluia, e sonharão vossos velhos, meu Deus. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. E ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que está falando isso daqui, cheio do Espírito Santo? Pedro. Pedro, irmã Raquel, Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um homem comum, normal, com erros, com acertos, uma pessoa temperamental, como é que eu posso dizer? Colérico, inflamado, Como assim, Raquel? Mas, quando Jesus é preso ali, ele vai tirar a espada da bainha, vai cortar ali a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas, Raquel, qual é o nome daquele servo? Malcolm. Ele pegou a espada e cortou. Cortou, irmã Raquel? Cortou. E ali Jesus falou: guarda isso aí. Guarda isso aí. E ali, irmãs, ele esperou o tempo, ele aguardou. Depois ele vai ser trabalhado, ele vai se arrepender. Primeira coisa que eu quero falar com você aqui. Deus não chama super-homens e nem mulheres maravilhas para a sua obra não, viu? Deus, ele chama, vou até tirar o óculos. Deus, ele chama pessoas comuns.
dotadas de erros, de dificuldades, dotada de erros, de dificuldades, de acertos. Irmã Raquel, desse jeito. Deus não chama super-homens, não, irmãs. Deus chama aqueles que querem depender do Espírito Santo. Porque nós não podemos nem depender de nós mesmos, não. Não, eu sou forte. Pode ter certeza que vai cair. A soberba precede a ruína e a altivez a queda. Nunca podemos brincar com o pecado e achar que somos fortes demais para resistir, não, irmãs. Nós precisamos depender todos os dias da graça divina e fugir da aparência do mal. Você está vendo o mal ali? Irmã Raquel, Você está vendo um negócio estranho ali? Sai. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Desse jeito, fugir da aparência do mal. Nem enfrenta, não, vou enfrentar esse mal. Não, vai perder. Nós somos fracos, frágeis, débeis. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. O próprio Pedro, tem uma certa feita, que Jesus vai falar assim: Pedro, o inimigo quis te ser andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha, irmãs, quis te peneirar. Olha, irmãs, olha lá da igreja. Não. É assim: Senhor, vai na frente. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Senhor, guarda o meu coração. E ali, irmãs, ele era impossível, ele era cheio de limitações, irmãs, tanto no temperamento quanto na personalidade. Ele teve que ser trabalhado. Depois Jesus vai falar: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele entendeu muito bem. Mas nessa palavra que eu estou lendo aqui, olha o capítulo 2, o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11. Ele se levantou aqui como um líder cheio do Espírito Santo. O verdadeiro líder é aquele e aquela que é cheia do Espírito Santo. O verdadeiro líder é aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Irmã Raquel, cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E ali ele se levantou. Então se levantou Pedro, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Ele começa a falar, começa a pregar. Pá, 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 pá. Pregação eficiente é uma pregação cheia do Espírito, trabalhada no Espírito Santo de Deus. Aquele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pregação não é aula não, irmãs. Ficar dando aula, pregação, ficar se exibindo um negócio de conhecimento, como se fosse uma aula, sei lá o quê. Pregação é a mensagem, a palavra de Deus, é a boca de Deus. Então você tem que estar alinhado ali, com o Espírito Santo, que ele te conta qual é a necessidade daquela igreja. E é até bom que você não conheça a igreja, Às vezes algum convite aí, irmãs, quando você está alinhado, é coisa linda que Deus te revela tudo. Deus te dá a palavra. Irmãs, é uma bênção. Então se levantou Pedro. Tem tempo que é tempo de sentar. Sentar, para aprender, para ver, ser forjado, forjada, ser trabalhado, trabalhada.
mas também tem tempo de se levantar. Tem, irmã Raquel? Tem. Como assim se levantar? Uma postura, um posicionamento. Deus está falando assim, levanta-te. O tempo de sentar já acabou. Entenda que o tempo que eu tenho na tua vida agora é de você se levantar e se posicionar. Irmã Raquel, é desse jeito. Levanta-te. 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 Pedro se levantou. Tem tempo de se assentar. O salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Quando você aprende a entender quais são os tempos e as estações, tudo fica fácil. E esse tempo hoje é tempo de se levantar. Irmã Raquel, é desse jeito. É tempo de você se levantar, ou seja, tomar um posicionamento. Levanta, se posiciona, coloca ordem. Irmã Raquel, é desse jeito. E ele se levantou, começou a pregar. Varões galileus, tá aqui, irmãs. Varões judeus, tô corrigindo aqui, né? E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí ele começa a falar, esses homens, porque o povo estava lá cheio do Espírito Santo, falando em línguas, né? Algumas nas suas línguas idiomáticas e outras línguas como repartidas como que de fogo. Aí ele entra em defesa. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que está acontecendo, aleluia, foi predito lá em Joel, que nos últimos dias Deus já havia falado. Aí ele começa a falar. E ali, irmãs, naquela pregação, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Quantas almas você já ganhou para Jesus durante esse ano de 2023? Você vai ganhar muitas almas, amém? Você vai ganhar. Deus vai te dar estratégia. Amém? Então é tempo de se levantar, é tempo de crer que Jesus está vivo, que ele ascendeu aos céus, né? E é tempo de se levantar, amém? Deus já está te levantando nesse dia que se chama hoje, amém? Então eu quero falar agora, né, sobre casa suja, irmãs e irmãos, né? Sobre casa suja. Sabe que uma das coisas muito importantes, irmãs, eu quero falar aqui nessa parte do vídeo, é o destralhe. Você retirar. Quando você tira coisas que você não usa, você pratica várias situações ao mesmo tempo. Primeira coisa que você pratica, a dependência de Deus. Que aquilo que você está tirando... Mas Raquel, o que eu tiro? Tudo que está demais, tudo que você não usa, tem 6 meses, 1 ano ou mais que você não usa, tira. 6 meses, comprou, deixou ali, onde eu vou precisar, e não usa. Esse dia nunca chega. Aquilo que está parado na sua casa pode ser bênção na vida de outra pessoa. Irmã Raquel, é desse jeito. Pode abençoar, irmãs e irmãos, outra pessoa. Primeiro, você pratica a dependência em Deus, que não vai faltar. Você não usou, então não vai ser agora que você vai precisar. Segundo, você vai praticar o desapego. Mas praticar o desapego é muito importante na nossa vida. Tanto desapego de coisas, objetos, como desapego de pessoas. Deus não quer que nós venhamos a ficar apegados a nada e a ninguém. Somente a Ele. Tem pessoas que têm muito apego material, irmãs. Isso não é saudável. Não usa o objeto, não usa o eletrodoméstico, não usa a ferramenta, não usa a roupa, não usa o sapato. Está ali há muito tempo,
acumulando espaço, retendo energia, ocupando espaço, retendo, roubando energias. Tira esse sapato, tira roupas que você não usa, doa, dá para o bazar da igreja, dá para uma amiga que você sabe que ela tem um gosto mais ou menos parecido com o seu. Tira a blusa, tira a saia, tira a calça, tira... Deus vai te mostrar. E o destralhe também, irmãs, quero aqui falar, ó, roupas, quando você for doar, sapatos, principalmente roupas e sapatos, dê para pessoas da sua confiança, viu? Se for doar para o bazar da igreja, lava a roupa muito bem lavada, né? Se possível, até fale com ela, que é átomos, né? É átomos, ó, você foi uma bênção agora na minha vida, agora você vai ser bênção na vida de outra pessoa, vou te deixar lá no bazar. Mas é bom falar. É, né? Jesus falou com uma árvore, amaldiçoou lá a árvore. Mas que você fala com a árvore? Às vezes eu falo com a árvore, às vezes eu falo com as coisas aqui em casa, que é matéria, objeto inanimado. Mas as energias, elas são transferíveis, irmãs. Mas isso é outro assunto. Então, aí o que acontece? Quando você tira o velho, o novo vai chegar, aquilo que é útil, aquilo que vai ser bênção na sua vida. Irmã Raquel, é desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Então, quando você retira, você está abrindo espaço. E isso influencia, inclusive, na limpeza da sua casa. Aquele espaço vazio que era ocupado anteriormente, sem funcionalidade, ali havia dificuldades de penetrar a luz, a ventilação, a aeração. Quando você retira objetos, facilita até na aeração e na iluminação do ambiente. O ar começa a circular ali onde aquela área estava sendo ocupada. Então isso favorece não somente a nossa saúde mental, como também saúde biológica, porque menos um objeto para acumular poeiras, então vai dificultar o crescimento de ácaros, de colônias de fungos. Irmãs, é fabuloso. Por isso que as pessoas gostam tanto, às vezes, do minimalismo. Você só usa aquilo que é essencial, aquilo que é importante. E, na verdade, irmãs, cá entre nós, se nós fizermos uma análise, estamos com muita coisa dentro da nossa casa que nem sempre é essencial. Então, começa aí a dar uma revisada. Os armários de cozinha, guarda-roupas, olha, colchas de dormir, nem usa tudo isso. O inverno que temos aqui é o inverno, né? A não ser em regiões sul do país, que aí é outra realidade. Amém? É outra realidade. Então, esse dia é o dia do destralhe. Até hoje não usou. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não, deixa aqui que um dia eu vou precisar. Um dia eu vou precisar e nunca precisa, amada igreja. Então retira, abençoa. E outra coisa, quando nós usamos as coisas, os objetos, nós estamos dando vida. Marco, Quando você está usando o objeto ou algo, você está dando vida. Quando você usa um objeto, você está dando vida àquele objeto. E quando você não usa, é o contrário. Então, que nesse dia seja o dia de tirar objetos que você não usa, retirar aquilo que não está servindo mais para que possa ser bênção na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe e guarde essa palavra aí no seu coração. Paz.